em Novos Horizontes. Wagner Gomes da Paixão. Pelo Espírito João Lúcio. Apresentação. A mediunidade, quando embasada nos ensinos de Jesus, será sempre aquela luz sublimada a irradiar paz e reconforto aos corações cansados e oprimidos. Por refletir o pensamento de sábios benfeitores, pode ser compreendida como lâmpada clareadora do caminho de quantos, despertos para o imperativo da evolução consciente, recolhem dos vanguardeiros do progresso o alimento capaz de sustentá-los na grande marcha ascensional. Neste volume, calcado na sensibilidade e na experiência vivenciada de um querido companheiro que, em sua última romagem terrestre, militou na seara espírita, o leitor encontrará, a partir de registros práticos, valioso conteúdo que muito poderá oferecer em termos de reflexão e aprendizagem. Recebendo a assistência sábia e amorável de André Luiz, o insigne médico que tanto nos tem ofertado pela via medianímica, especialmente de Chico Xavier, João Lúcio presenteia a família espiritista com o resultado de suas próprias vivências, apontando a todos nós, os que remanescemos na carne, quanto ao melhor aproveitamento da reencarnação e à formação de uma mentalidade segura e determinante face aos compromissos assumidos com Cristo, legítimo gestor do conteúdo filosófico e das tarefas redentoras propostas pela consoladora doutrina dos Espíritos. Em Novos Horizontes reúne, também, expressivos apontamentos quanto ao zelo e empenho da espiritualidade na sustentação do movimento espírita na região das Alterosas. De suas páginas emergem suaves claridades, convocando-nos ao esforço de aprendizagem e dinamização, com discernimento e humildade, da mensagem que hoje nos sustenta e consola. Nesta data, em que se comemora mais um aniversário de lançamento do Livro dos Espíritos, nosso júbilo se amplia com a publicação desta nova obra, recebida pelo médium Wagner Gomes da Paixão, por representar, sem dúvida, mais uma pérola de inestimável valor que a bondade do alto nos oferece, a enriquecer nossos espíritos, neste momento peculiar dos destinos da humanidade. Honório Onofre de Abreu, Belo Horizonte, MG, 18 de abril de 2001. Descortinando Horizontes. Desde que Allan Kardec encetou o vigoroso trabalho de desvelar o infinito da vida, equacionando os dramas da existência humana e da evolução, a comunidade terrestre se viu atendida, de modo universal e definitivo, na transparente segurança das formulações científico-filosóficas da doutrina espírita, que avança rumo a um novo tempo, tendo por alicerce a consciência desperta dos homens, que inquestionavelmente ajuda a o construir. No curso fecundo da terceira revelação divina, que percorre as vias já definidas entre a faixa espiritual e o plano das experimentações terrenas, encontra, o ser encarnado, informações e valores, ensinamento e vida, que o induzem à renovação mental ante as perspectivas e as provas pertinentes aos ambientes em que respira. Num natural e coerente encadeamento de fatos e possibilidades, a obra espírita, comprometida integralmente com a restauração da mensagem cristã para o mundo, carrega para o campo físico as notas e os princípios mais substanciosos das verdades eternas, elementos da luz que se valem das bases firmemente implantadas desde a segunda metade do século XIX para funcionarem por alimento puro e enriquecedor às almas sinceras e lúcidas, simples e fervorosas. Neste livro, grafado pelo coração de um antigo lidador dessa seara do Cristo, que recebeu o apoio e a orientação de André Luiz, com sua vasta experiência de mais de meio século a serviço do Consolador, o leitor encontrará não a repetição de observações e curiosidades já exploradas com beleza e espírito de fé na primeira obra desse valoroso cidadão de nosso lar, que soube se fazer apreciado e querido por todos aqueles que lograram sentir-lhe o idealismo e a honestidade. Estas páginas estão marcadas pela consciência de quem já havia experimentado os favores iluminativos do Espiritismo, em sua feição evangélica, profunda. Nosso novo irmão, de velhas lutas, acrescenta, segundo as próprias conclusões íntimas, que, após o encontro pessoal com a verdade superior, aquela que transcende as conveniências ilusórias dos homens inicia-se outra escalada, mais exigente e mais intrínseca, representando a graduação moral e a especialização espiritual ante o esplendor da criação sem fim. Resguardado por um pseudônimo, como não poderia deixar de ser, em respeito a familiares e companheiros mais diretos ainda em lutas no globo, nosso amigo considera,
muito judiciosamente, que suas vivências após a morte do corpo, tendo por bagagem o envolvimento próprio com o Evangelho redivivo, possam ser, talvez, de grande utilidade e oportuna advertência aos irmãos de ideal e de nobres aspirações ainda atados ao plano dos nevoeiros densos da carne. Por isso mesmo, por revelar preocupação edificante e carinho fraternal, a obra se justifica, ensinando, em perfeita sintonia com a exuberante estrutura doutrinária espírita, o roteiro de autoconhecimento como primeiro lance da marcha e a labuta sublime da iluminação própria, quando somente a boa nova de Jesus, substancializada em ações e reações continuadas, forja o espírito para a efetiva comunhão com Deus, na sequente sucessão de novos e abençoados horizontes. Emanuel, Mário Campos, MG, 1º de março de 2001. Na faixa do divino amor. Sob o manto luminoso do céu salpicado de estrelas, a derramar em claridade branda sobre as edificações de nosso lar, encontrava-me só, a refletir profundamente em tudo o que me ocorrera desde que aportara, por bondade intercessória, naqueles sítios abençoados. Sem uma folha de serviços digna na terra, negligente que fora com os recursos a mim confiados pela providência, utilizara das próprias prerrogativas, mormente a de médico, para atender unicamente às minhas vaidades e caprichos. Minha antiga família, composta de esposa e 3 filhinhos, se erigiu regida pelos princípios acanhados que me foram padrão. Nada obstante tudo isso, as determinações do alto foram-me por demais generosas, prodigalizando-me trabalho tão nobre numa seara que, antes, não pudera e naturalmente não quereria adentrar. Recordei-me, com emoção, dos momentos vários em que pude, por orientação e tutela de benfeitores amados, me associar a equipes diversas de serviço fraternal, nos mais diferentes setores de assistência e especialização. Quantos instrutores sábios e benevolentes! Quanta riqueza de material de análise e meditação! A vida é um acervo infinito de possibilidades, segundo os interesses de cada criatura. Em tudo e em todos, porém, está o selo que atesta, inconfundivelmente, a presença augusta de Deus. Lembrei-me, com os olhos orvalhados por venturosas lágrimas, da conversa amiga com Clarencio, que me apresentara, certa feita, Emanuel e Bezerra de Menezes, que me procuravam para solicitar cooperação, se de meu interesse fosse. Explicaram meu feito e suas responsabilidades. Discorreram sobre a delicadeza do serviço de intercâmbio. Alvitraram meu dever de aprimorar critérios, observações, linguagem, postura, adentrando com a harmonia e seriedade o universo espírita e o psiquismo do médium que me serviria de instrumento. Quanta alegria senti! Quanto me bateu forte o coração! E as indagações íntimas fervilhando, porque eu, enquanto existiam tantas criaturas preparadas. A autoridade dos 3 benfeitores, que me fitavam, graves e respeitosos, não me deixou desvairar no que poderia se tornar uma espécie de aguçamento da vaidade tola, que me acompanhara e destruíra as melhores possibilidades do bem dilatado na terra. Compreendi que Deus é amor, e o amor renova trabalho e esperança para os caídos, que devem testemunhar seu desejo de elevação. Precisaria, porventura, de outras respostas que não esta? Não precisaria. Sabia muito bem, em meu íntimo, que a enxada que me ofereciam tinha o seu peso de disciplina e regeneração. Descortinaria, sob a assistência deles, o plano em que vivia, desfraudando minha própria condição interior, um pouco de minha intimidade. Mas, qual o arrependido obediente que não deve, um dia, oferecer a mão palmatória? Em cada nota explicativa que me lançavam, destacava-se a necessidade da renúncia de mim mesmo, com a perfeita identificação dos objetivos superiores. Emanuel chegou a afirmar que seria indispensável estagiar por alguns anos entre eles, que compunham vasta equipe de servidores de Jesus, sob o palio de Ismael, em terras brasileiras. Para meu assombro, já que consideravelmente desvinculado na terra de seu movimento religioso, notadamente em seus preceitos mais dinâmicos e saudáveis mostraram-me a revolução abençoada e consistente que se forjava do mais alto, a evidenciar-se no mundo através da doutrina organizada por Allan Kardec, em benefício da coletividade humana. O serviço se me afigurava gigante. Como agir? Sentindo-me divinamente recolhido pela sabedoria e pelo amor de nosso Pai, expus a eles, os arautos da luz,
minhas esperanças de pronto ajustamento e o intensivo desejo de servir, tanto quanto me fosse possível. Dia luminoso. Quantas joias preciosas do sentimento tenho colhido nesse labor! Sem qualquer pretensão, nossas obras se tornaram conhecidas por todo o território nacional, advindo daí, sobre meu coração convertido, o peso de uma responsabilidade sem precedentes. Todavia, jamais em minhas pretéritas investidas de espírito imortal obtive tanta resposta ao nível de consciência e serviço desinteressado, com amplo aprendizado a me valer por séculos de experiência inalienável. Numa breve tentativa de análise e avaliação, volvo os olhos para a retaguarda, desde o dia daquele feliz entendimento até aqui, e me estarreço, agradecido a Deus, com o feixe aviltado de recursos que foram desdobrados, acionados, aplicados. Aqueles mesmos fiéis servidores do alto, que em nome de Jesus abriram-me a porta do trabalho e da regeneração, descerrando-me o ilimitado amor do Divino Mestre e revelando-me todo o fulgor pulsante da Boa Nova, prosseguem ativos no sacrossanto labor de consolar e soerguer, orientando e iluminando corações que, como o meu, são filhos de Deus, com os mesmos direitos que me foram franqueados. Na evocação cariciosa de tantas oportunidades e bênçãos, antevejo, com a alegria de quem muito tem colhido da misericórdia para poder ofertar sobejamente, a feliz trajetória do irmão João Lúcio, para quem auguro as mais santas inspirações e testemunhos, porque deixa ele de ser, graças à bondade celestial, o pedinte comum das ilusórias necessidades humanas, para se tornar, de alma e coração, o companheiro diligente do Cristo, a ombrear-lhe os mais dignos operários, a fim de realizar, consciente e espontâneo, o que se fez registrar do Mestre nas anotações de Mateus, no capítulo 13, versículo 3, eis que o semeador saiu a semear. Terra, vasto mundo onde o traço imortal de vida celeste compõe tudo o que se vê e se sente traço, serás um dia excelsa estrela, a revelar-te em luz diáfana e poderosa, no conjunto dos lumes que refletem, com a harmonia, a magnificência de Deus. André Luiz. 1. Encontro íntimo. Na caixa torácica, meu coração parecia se expandir celeremente, como se, após muitos anos de contenção, forças que eu desconhecia rompessem diques, a fim de se extravasarem pelo infinito. Um misto de dor e tormenta, insegurança e medo se mesclavam, augurando-me o desconhecido. A hora, com todas as ocorrências que me assinalavam, provava-me ao raciocínio que eu, absolutamente, não tinha domínio de mim. Senti uma corrente forte percorrer todas as artérias do meu organismo em pane progressiva, mas não se tratava do sangue correndo harmônico pelos condutos que perfazem quilômetros na complexa malha de irrigação que atende a todos os domínios celulares do corpo. Um frio intenso me rondava e consumia. Meu pensamento na esfera craniana era, nesses instantes, um réu atado a providências e julgamentos dos quais não podia fugir. Por mais que as ideias espíritas se insinuassem, com os apelos evangélicos a se destacarem por fontes consoladoras, a tensão psíquica da pouca fé e da insegurança ante a situação indomável não me permitia fixá-las para o auxílio devido à dolorosa transição que eu vivia. Nesses rápidos minutos que me definiam o quadro da desencarnação, eu me senti o nada, o insignificante e o incrédulo ante a fé, a qual me banhara como um sol vitalizante, sem que eu retivesse, a contento, seu calor e sua luz na estrutura interior da própria alma. Quadros pertinentes à desordem fisiológica se me percutiam na mente como se fossem violentos choques. Lembrei-me dos antigos e superados recursos terapêuticos da psiquiatria manicomial, isolando, tantas vezes, um atormentado paciente para a recepção de descargas elétricas ou de injeções traumatizantes, em que a insensibilização periférica determinasse uma exclusão do eu, para, nesses casos especificamente, mostrarem aos circunstantes a pseudo-melhora do doente. Em verdade, eu era vítima de mim mesmo e não poderia culpar a ninguém, já que cada um de nós é permanente usina de possibilidades, a receber matéria-prima da vida e a transformá-la, em processos crescentes e inestancáveis, em bens que fomentam destruição ou felicidade. Não sei quanto tempo durou essa excursão por dentro de mim mesmo. O que sei é que o corpo físico me requisitava, a fim de me castigar o ser, em violentos choques e chibatadas, qual se estivesse exposto a incontrolável tempestade sob a mira de raios e trovões,
num quadro de viva tortura que me abriu, em primeira instância, os olhos da própria alma. 2. Primeiras impressões. No emaranhado de impressões descontroladas que me vira constrangido a suportar, lentamente e talvez impulsionado por uma força desconhecida ou não identificada até então, senti-me descolar do organismo, o que me proporcionou uma espécie de centramento momentâneo, embora as requisições físicas ressurgissem de tempos a tempos, como tentáculos viscosos a enovelar-me pensamento e emoções. Nessa fase, uma nostalgia e uma tristeza tão acentuadas me arrancaram do universo impreciso das inexplicáveis percepções com o corpo em desordem progressiva, conduzindo-me ou induzindo-me a buscar, pela memória profunda, o claustro materno que me oportunizou o retorno à esfera dos homens. Prodigiosamente, cada lance do desenvolvimento fetal até o nascimento foi por mim revisto e sentido. Naveguei, reconfortado, pela infância em família, apreciei de novo a juventude e, na madureza, a amargura se me avolumou com a constituição do lar e as atividades religiosas a que me consagrei. A viagem seguiu até os últimos entendimentos que tive com os familiares mais diretos, e, de repente, no torvelinho da transição e das lembranças mais profundas da existência, estertorei, agoniado, com apelos desesperados e violentos que me chegavam à sensibilidade espiritual de modo inimaginável por mim. Vozes inarticuladas e pensamentos vivos, em quadros que se formavam e sumiam, encurralavam-me, sem que pudesse eu lhes responder ou atender, ou mesmo fugir-lhes às manifestações. O que me intrigava era que essas expressões pareciam vir exatamente das pessoas com quem mais convivi, daquelas que, pela força dos laços e obrigações, julgava mais amar e ser por elas amado. Ah, meu Deus! A vida é sempre uma surpresa para o coração. A terra é um plano ainda misterioso e bruto, ilusório e cruel, para que se fale do amor puro e santificado. Semelhantes pensamentos se nos insinuam quando da lembrança viva daquelas ocorrências ocultas para os sentidos comuns das criaturas, mas patentes e corriqueiras para a alma livre do condicionamento celular. As lágrimas, como escoadouro bendito das nódoas que acumulamos pelo tempo no coração, borbotavam, inestancáveis, como sincero arrependimento pelo que não pude fazer em circunstâncias tão favoráveis, seja em família, seja no concerto social e religioso que me acolheu no mundo. Por elas, sentia-me aliviar e redimir diante da própria consciência que me apontava, em moldura completa, sem retoques, o quanto fui ingrato e pouco diligente, insensível e parcamente fraternal. As menores notas de minha personalidade se me apresentavam para justa aferição, e compreendia, em elucubrações tão fecundas e dolorosas, na inexplicável solidão que me punha diante de mim mesmo, quem verdadeiramente eu era. O egoísmo familiar, o descaso com o serviço evangélico a se desdobrar na seara espírita, os desencontros, as curvas, os escapes da personalidade tendenciosa, todos os elementos acionados de forma incoerente e indevida, quanto mantidos estanques por deliberação indisciplinada e irresponsável, configuravam, naquele momento de aferição íntima, o mundo pessoal que eu criara e mantivera, embora a bondade de Deus nas incontáveis possibilidades e recursos ao meu alcance. Senti, então, de verdade e para nunca mais esquecer, o quanto a vida íntima, que geralmente não revelamos, é real e como os fatores externos e circunstanciais apenas se nos apresentam como componentes de sugestão e oportunidade, sem efetivo valor para a alma, se não há envolvimento sincero de nossa parte para a dinâmica da vida. Preparava-me intimamente, após um labor exaustivo e infinitamente mais pesado que toda a existência que deixava com a morte do corpo, para formular uma oração simples e suave que habitualmente repetia em nossas saudosas reuniões de estudos espíritas na Terra, quando registrei uma voz firme e carinhosa, amiga e orientadora que me arrancou, de chofre, do abismo que entrara desde o momento em que o coração apresentara, de vez, o toque de recolhimento. João Lúcio, meu amigo, concentra-te na misericórdia e facilita o nosso trabalho de auxílio, afinal, já é hora de buscares o equilíbrio e renasceres para uma nova vida de recomposição e trabalho. Com imenso esforço de minha parte, senti que abria os olhos pela primeira vez no plano espiritual e identifiquei, confortado e quase feliz, não sem chorar de gratidão, a figura risonha e amiga do velho Juliano, ao lado de André Luiz. 3. O desligamento final.
Somente mais tarde, já bem ajustado ao novo regime de experiências, é que tomei ciência do fato de que todas as impressões vividas por mim ocorreram no breve período de tempo que se iniciou no mal-estar orgânico e que culminou no sepultamento do corpo. Após a emoção fortíssima do reencontro com o amigo Juliano e André Luiz, que enfim conhecia, para conforto e ventura de meu coração, senti-me desfalecer numa espécie de sono confuso, do qual despertava, a breves espaços, com a sensação de puxões ou arranques bruscos do organismo físico sobre o que, agora, eu me tornara. Interessante que, à medida que pessoas muito ligadas a mim se mostravam mais abatidas ou profundamente sentidas pelo fato de eu não mais estar entre os vivos da carne, os apelos da falida estrutura celular percutiam em meu íntimo, quando uma descarga magnética, de origem desconhecida para mim, percorria meus centros mais íntimos do perispírito. O mesmo se dava quando meu pensamento buscava os familiares abatidos, tristes. Essa hora, amarga e realista demais para um coração sem preparo na verdadeira fé, significa o início de um resgate consciencial que seguirá a vida fora, até que, pelo serviço da transformação profunda dos interesses transitórios e iludidos, repousemos mentalmente em paz, em Deus. A partir do instante em que vislumbrei os amigos da vida espiritual, notei que já não me encontrava só, pois, de mescla com os apelos que me chegavam do mundo, somavam-se as notas de bom ânimo e coragem dos referidos companheiros. A certa altura dessa luta pelo desligamento, recordo-me de algumas palavras do autor de Nosso Lar a Juliano. Aproveitaremos a chegada desse grupo de senhoras, cujo pensamento, em prece, nos favorecerá o enfraquecimento dos últimos laços que retêm o nosso irmão às vísceras humanas. Realmente, daí a pouco tempo, no torpor e confusão que me tomavam, um refrigério dominou minha mente e o coração, fazendo com que eu pudesse reunir energias e me sentir mais inteiro, mais concentrado, sem a dispersão que me fazia sofrer. Registrei, a seguir, a voz forte e decidida de Juliano, o antigo companheiro de lida espírita no orbe. Creio poder intensificar a barreira magnética em favor de seu isolamento mais acentuado, já que os apelos e excessivos comentários reduziram-se consideravelmente. A providência não pode esperar muito tempo, é de bom alvitre, replicou o nobre médico do além. Dessa hora em diante, o meu reequilíbrio foi crescente, somente se quebrando nos instantes finais do definitivo desligamento fluídico com o corpo já para ser enterrado. A impressão que guardei comigo, na sincera esperança de ação da misericórdia divina, a que me entregara, confiante, e a de que algo pesado, denso, restritivo saiu de mim, ou eu saí dele. Minha melhora, depois dessa impressão quase traumática, foi imediata. Sentia-me leve, diáfano, quase sem problemas. No entanto, percebi rapidamente que o meu fulcro mental, funcionando sem disciplina, criava e plasmava com prodigiosa facilidade aquilo que eu mentalizava. Assustei-me e fui socorrido pelos dois amigos, que me disseram: calma, João Lúcio. Estás livre do corpo, mas necessitarás de muito controle mental, a fim de não te imantares aos despojos, aos familiares que ficaram o mesmo ao ambiente do lar, por insegurança e medo. E tomando minha mão direita entre as suas, asseverou o lúcido André Luiz, com carinho: mantém-te confiante em Deus, porque, se para os companheiros da terra o sepultamento de teu antigo corpo de manifestação humana selou o fim de tuas experiências entre eles, estás, por tua vez, começando nova jornada na vida imortal e contarás com o apoio decisivo de queridos irmãos que te antecederam. Senti-me reconfortar e, buscando a vigilância na recordação das lições evangélicas de Jesus, fui conduzido com zelo pelos dois benfeitores que me socorriam em nome de Deus. Ainda sem muita condição de lucidez e domínio próprio, eis que Juliano, numa boa gargalhada, me perguntou: como é, amigão, preparado para ver e abraçar mais gente? Mal terminou a pergunta e ninguém mais que Diana, a valiosa companheira de lida espírita de nosso grupo no mundo traço, meu querido pai e minha mãe estavam de braços abertos para mim. 4. Em família espiritual. As profundas emoções, num período tão curto, fizeram-me desfalecer, ao embalo carinhoso da dedicação maternal de Dona Ema, a inesquecível genitora que me facultara o retorno à liça humana. Cientificado por meu pai e Diana de que estava agora em campo seguro e familiar,
Aplicaram-me recursos magnéticos anestesiantes, e adentrei em um mundo calmo de consolo e refrigério, do qual, sinceramente, não desejei voltar. Sintonizaste, com base na confiança que guardas por nós, explicou-me oportunamente a consorte de nosso Juliano no mundo o novo ambiente que te acolhe, generoso. Não sei precisar o tempo em que permaneci assim, em processo de recuperação. O que sei é que não posso dizer que seja um sono denso como o que experimentamos na esfera física, pois a leveza e as notas muito sutis que se me surgiam, quais encantos de outro mundo, despertaram-me potenciais profundos, numa indução ao esquecimento definitivo dos condicionamentos terrestres, que, se confrontados com aquelas impressões, afiguram-se demasiadamente grosseiros, violentos. Indagando dos companheiros sobre essas vivências no descanso reparador de nossas forças íntimas, essenciais, respondeu-me Joaquim, meu querido pai todo satisfação e alegria com meu retorno ao mundo espiritual, a existência em faixas mais aprimoradas, meu filho, guarda peculiaridades especiais. Se na Terra o microscópio e a mediunidade facultam a identificação do microcosmo e dos valores espirituais que se conjugam à experiência física, em nossos domínios os valores do espírito se acentuam, sendo registrados com facilidade em favor de nossa renovação persistente, desde que haja esforço de sintonia mental. Realmente, sentia-me renascer mais facilmente, se comparado ao empenho deficitário de ajuste aos princípios renovadores do espiritismo cristão nos labores do mundo, que me pareceram mais desafiadores, mais difíceis de serem apropriados, sentidos, vividos. Considera a densidade do planeta nas faixas inferiores, meu irmão, socorreu-me a boa Diana, sem afetação. O sol, no topo da montanha, parece mais radiante e mais quente. Não ouvides que acabaste de deixar uma verdadeira floresta de energias e vibrações, nem sempre benéficas. Semelhantes entendimentos brotaram como linfa preciosa de um relacionamento amigo e fraternal, que ressurgia, por misericórdia do Pai, em favor de minha franca adaptação à vida essencial. A estada por aquelas paragens muito me facilitou a cuidade mental e a ordenação dos sentimentos. É impossível, a qualquer noticiarista recém-desencanado, grafar, para apreciação dos que ficam, todas as minúcias das impressões que nos colhem e todas as fases de adaptação às normas de existência e vida no além. Não necessito dizer que enterrei o João Lúcio íntimo com os despojos humanos, porque isso não condiz com a verdade. A cada nota de atenção e devotamento de meus pais, de Juliano e de Diana, de André Luiz e de muitos outros antigos amigos da terra ou do além que me ajudaram, que comigo puderam conviver, aprendendo e ensinando, mas senti a necessidade íntima e a lacuna espiritual do não feito. A dor de semelhante ocorrência, a meu ver, é a maior prova do indivíduo, e o que eu não compreendia tão bem quanto hoje compreendo aqui é que a vergonha dói mais que todo tipo de surra e lapidação. Os apelos dos que ficaram no mundo continuaram em busca do pobre João Lúcio, deficitário e negligente, de modo positivo ou negativo, sugerindo-me estados depressivos, tanto num caso como no outro, pois, no concerto do bem aparentemente semeado, a consciência me acusava de mau servidor, ingrato e tantas vezes desatento, além do que, ante a cobrança justa pelo mal feito da parte dos lesados, surgia a decepção própria pelo sincero reconhecimento consciencial. Meu filho, a vida prossegue, e o alvo, agora, encontra-se melhor definido à tua sensibilidade. Constrói tua dignidade sobre a humildade que reconhece a falta e se mobiliza pela recuperação, sem descrença e sem lamento. Ajudava-me, sempre, meu atento pai, disciplinado e coerente. Nesse período de acolhimento fraternal, pude conhecer a estância que nos abrigava. Julgava, a princípio, tratar-se de alguma colônia espiritual ligada à cidade em que residira, embora a permanência nela não fosse item de meu merecimento real. Contudo, ao abraçar ali, emocionado e contrito, um grande número de companheiros, certo dia, notei a movimentação mais acentuada de nossa amiga Diana, coordenando atividades de importância e gravidade. Questionada por mim sobre aquele pouso e sua mobilização, respondeu-me, atenciosa, estamos ainda em plena região umbralina, e nosso instituto, que nos recebe a cooperação nas tarefas de resgate e encaminhamento de sofredores,
Não passa de transitória organização vinculada à cidade nosso lar. Recebi a informação como uma revelação inesperada e, impossibilitado de continuar perguntando, em respeito ao que exigia a presença da querida irmã, recolhi-me, para retornar ao assunto em momento próprio. 5. Renovação mental. Aquele momento decisivo do enterramento do corpo que me serviu na jornada humana, quando efetivamente me desliguei de suas falidas estruturas, com auxílio prestimoso de André Luiz e Juliano, seguiu-se um tempo fecundo de surpresas e cândidas emoções. No posto de socorro em que me abriguei, por mercê do alto, recebi afagos e estímulos, notas de amizade sincera e apelos de toda a ordem, a fim de que me ajustasse, o mais rápido possível, ao regime de experiência que agora caracterizava minha vida naqueles domínios menos densos e sem ilusões. A luta por dentro de mim não arrefecera, pois, a cada lance de entendimento e fraternidade, recordava-me de episódios os mais diversos vividos no plano físico, nos quais, quase invariavelmente, eu agira ou reagira sob o influxo de minhas deficiências acalentadas. A generosidade dos companheiros familiares, dos antigos afetos e daqueles que se me apresentavam por primeira vez como amigos configurava, a meu ver, a forma ideal de vivência evangélica. Em momento algum percebi o ácido da crítica, em hora nenhuma a má vontade tinha vez. Em tudo, a esperança e a fé em Deus, a fraternidade e o interesse de todos. Como isso me confirmava os imensos equívocos comportamentais na terra. Como me sentia inferior e viciado. Meu pai e Diana se destacavam naquele território de amparo e muito serviço. Como auxiliar prestimosa, minha mãe ali se incumbia de tarefa simples, sem maiores desafios, pois, segundo meu antigo genitor, foi ela ali situada por bendita intervenção, já que a proximidade com familiares e amigos do serviço espiritual em franco desdobramento no mundo capacitaria seu coração a novos voos de entendimento e sensibilidade. Buscando aprofundar minhas impressões acerca daquele trabalho, indaguei de meu pai sobre os encargos que pesavam sobre Diana, ao que me informou, espontâneo, nossa irmã assumiu, neste posto, com o patrocínio de Emmanuel, que nos orienta ao lado de grandes instrutores de nosso lar, o serviço de coordenação de trabalhadores que se devotam ao resgate de espíritos em situação negativa, oriundos das atividades desobsessivas realizadas nos grupos espiritistas que bem conheces ou das empreitadas pelas zonas purgatoriais. A Diana coordena esse trabalho? Perguntei, quase assombrado. Por que admiração, meu filho? Indagou-me, sem afetação, o querido interlocutor. Não ignoras que ela esteve, por muitos anos, a serviço da causa evangélica no grupo em que procuraste aprender e servir, destacando-se, sobremodo, como medianeira entre dois planos. A sensibilidade de nossa irmã é aquisição de valor excepcional. Sem dramas ou excentricidades, na simplicidade e com devoção, ela se entregou ao labor mediúnico e dele se retirou sob o amparo de grandes mentores, a fim de prosseguir sua jornada de elevação e serviço no além. E Juliano, trabalha ao lado dela? Não propriamente, socorreu-me ele, com carinho, a curiosidade traço. Nosso Juliano encontra-se em estudos e atividades em outros domínios, embora esteja também vinculado ao mesmo Ministério do Esclarecimento em nosso lar. Percebendo, pela conversação amiga e esclarecedora, algumas notas reveladoras que muito me intrigavam a mente curiosa, prossegui perguntando, pai, o senhor se referiu a Emmanuel, recebi pessoalmente o auxílio de André Luiz e agora me afirma nossa vinculação a um ministério de nosso lar, como é isso? João Lúcio, já pudeste mensurar o alcance e a responsabilidade do trabalho evangélico doutrinário desenvolvido pelas instituições a que te vinculaste na terra, por muitos anos. Nunca meditaste que a tarefa de Emmanuel, evangelizando mentes e corações, é genuína expressão dos altos cimos e passa, de algum modo, por nossas mãos, a fim de construirmos o reino de Deus entre nós? Julgas que as revelações do querido médium de Pedro Leopoldo e outras, que sempre surgiram no caminho perlustrado pelos espíritas, não passam de ficção e entretenimento? Notando que me induzia a raciocinar sem os mitos e as ilusões pertinentes ao mundo material, passou a destra por minha face e concluiu, seguro, ora, meu filho, a vulgaridade e o desrespeito não existem para tudo aquilo que admiramos e estudamos na doutrina,
mas acreditar que os benfeitores e os núcleos de aprendizado e socorro, serviço e iluminação se distanciam de quantos se esforçam no bem é tolice e incoerência. Recorda que a sintonia de propósitos é o que nos aproxima ou afasta de Deus. De modo surpreendente, compreendi que ainda pensava como homem, cheio das ilusões, dos preconceitos e dos vícios que tanto acalentamos, mesmo nos domínios espiritualizantes que organizamos, no tempo, pelas faixas materiais. Solicitei, então, ajuda mais intensiva de meu genitor para lograr renovação mental, ao que, espontaneamente e para surpresa minha, propôs: muito bem. Se te sentes disposto, hoje mesmo, após a terapêutica dos passes, estudaremos juntos o Novo Testamento, de Jesus. 6. Evangelho em pauta. Os dias correram, céleres e fecundos. A impressão que eu guardava no abrigo fraterno que me recolhera era de que, enfim, eu absorvia verdadeiramente os princípios iluminativos da doutrina que eu abraçara no mundo, mas não sentira convenientemente. Perdi, paulatinamente, o medo de conhecer-me, assumindo, de vez, a consciência de meus erros e desajustes, na sincera esperança da melhoria. Em verdade, eu confiava mais naquela estrutura fraternal de apoio e misericórdia que encontrara, junto de familiares e amigos, que propriamente em mim mesmo. Meditava na extensão dos valores que nos foram revelados pela mediunidade no mundo terrestre e compreendia a limitação expositiva dos espíritos, desde a codificação, com Allan Kardec, até os trabalhos humildes de que participara nos grupos espíritas a que nos ligáramos. O universo da vida é infinito, e recordo-me, em uma das boas conversações mais animadas que travei com Juliano, de suas notas pessoais a respeito disso, João Lúcio, na Terra, nós estudamos, pesquisamos, deduzimos, procurando sentir e registrar pela intuição, a fim de ensinar, na sincera disposição de servir aos semelhantes. Contudo, ao volver às esferas espirituais, basta-nos os primeiros contatos com o fluxo de vibrações mais sutis e com os quadros sociais que nos defrontam, para que nos convençamos da pretensão que nos animava no mundo. Observando a espontânea modéstia do companheiro, sempre tão positivo em suas elucubrações doutrinárias, registrei-lhe as conclusões, pois bem, as equações doutrinárias, em suas expressões científico-filosóficas, consomem nossos neurônios no mundo, adestrando nossos potenciais da mente, ainda tão preguiçosa e acomodada. Semelhante exercício, porém, não passa de mero alicerce para outros fecundos lances da edificação sensorial. Aportei na vida espiritual com a ideia de que não daria trabalho aos amigos daqui, no entanto, sob seus impulsos foi que neutralizei, efetivamente, as sugestões da hesitação e da dúvida que se me assomaram na hora derradeira do corpo. As múltiplas impressões costumam, nesse instante grave de despedida, tentar amarrar-nos em quadros emocionais passados ou mal vividos, a fim de nos desnortear. Quando, por um esforço hercúleo e sem precedentes para mim, me projetei às realidades que agora nos acolhem, bondosamente, encontrei, para espanto próprio, a nossa Diana em franco serviço de resgate de espíritos infelizes, com uma desenvoltura que me surpreendeu, a princípio. Recordando-me dos entendimentos que travei com meu pai, dias antes, sobre a notável irmã citada, aventei: sim, Juliano, meu pai me explicou que ela, em atividade mediúnica no mundo, logrou a desenvoltura e a segurança que demonstra por aqui, fato que chamou a atenção e o interesse dos nossos benfeitores. Estás muito certo, meu irmão, o mérito é de quem vive a verdade, pelo sentimento, confirmou, satisfeito, o velho amigo. A assimilação do conteúdo moral da doutrina só é evidente em quem se entrega ao serviço renovador, do contrário, em mera tentativa, simples preparação. Consoante a promessa de meu genitor, iniciamos, com esperança e alegria, o estudo mais profundo de o Novo Testamento. Ao contrário do que julgava no orbe, quando entendia ter pleno domínio sobre as propostas do Cristo, dando ênfase e mais me empenhando em alguns temas espíritas como mediunidade, casa mental etc., surpreendi-me ao sentir algo novo e substancial ao contato com os versículos da Boa Nova pelas considerações justas de meu pai. Recordei-me do passado e das persistentes reuniões do Mildinho, quando em grupo analisávamos, à luz do Espiritismo, cada palavra, cada circunstância, cada fato encerrados no texto.
Uma conexão muito feliz surgia do esforço de meu protetor, enfeitando meu coração de sublimes alegrias, ao mesmo tempo em que eu podia, sem afetação, reprisar minhas posições e atitudes na trajetória humana vencida. Numa dessas oportunidades, quando nosso diálogo em torno do capítulo 12 de Mateus ia num crescendo, chegou, elegante e radioso, para breve visita fraternal, o respeitável André Luiz. Após os cumprimentos e as averiguações do médico que ele jamais deixou de ser, passei a notificá-lo da providência de meu tutor em estudar comigo, em novo lance de percepção e entendimento, os textos evangélicos, ao que o esclarecido autor espiritual considerou: fico muito satisfeito em saber que tens recorrido ao Evangelho, esta fonte sagrada de vida e luz. Infelizmente, nossos irmãos da Terra têm relegado as meditações desses textos a segundo plano, quando eles contêm, em todos os momentos e para todos os séculos terrestres, a verdade e o bem de que definitivamente necessitamos. Ao informá-la de que, embora eu estivesse afinizado com a prática do estudo, notava tudo diferente, ao sentir a mensagem por dentro da alma, numa atitude de euforia e incipiência ante um experiente e sábio lidador da cultura espiritual, afirmou-me, sincero, o que verdadeiramente ocorre contigo neste momento de abertura sentimental e que pode acontecer conosco, tanto na Terra, como aqui, nas faixas espirituais, é que as sementes deixadas por Jesus e enfechadas nesse celeiro, que é o Novo Testamento, adentram, pelo processo da sintonia moral, o nosso íntimo, passando a sofrer a desintegração de sua casca, que é a forma, a fim de germinar, crescer e produzir, abundantemente. E tocando meu ombro com fraternidade, mas deixando perceber que iria se retirar para outras atividades, concluiu: acompanhamos-te em inúmeras oportunidades de exposição e trabalho que realizaste na Terra. Em todas elas, houve conexão de entendimento e ideias entre nós, o que favoreceu a semeadura espírita cristã. Mas te afirmo, com alegria, que agora sinto teu verdadeiro desabrochar para a missão essencial do Consolador, revelar a luz cristã, por dentro de ti mesmo. Nosso benfeitor rumou para os trabalhos importantes que desenvolve, e fiquei, emocionado e contrito, sem dizer palavra, abraçado ao meu Pai. 7. O abrigo do caminho. Naturalmente, à medida que minhas condições emocionais e psicológicas se harmonizavam, com o efetivo auxílio da providência superior, me recordava dos companheiros que aportaram no além antes de mim, a maioria vinculados ao movimento redentor do cristianismo redivivo no mundo. Perguntava, de quando em vez, a meu pai ou a Diana, sobre o paradeiro daqueles que estiveram conosco, em várias oportunidades e notadamente nos empreendimentos doutrinários, com tanto empenho e idealismo, ao que me reconfortavam, dizendo: assim que apresentares melhores disposições íntimas e maior grau de adaptação às faixas vibratórias que nos acolhem, poderás revê-los. Realmente, a recuperação íntima não se dá a toque de caixa. O fato de estarem em movimentação mental ou física no contexto espiritista na Terra não significa capacitação plena aos exercícios da vida espiritual. Sobre semelhantes raciocínios, ouvi certa feita de Diana: não podemos olvidar que mesmo no planeta existem condições diferenciadas da matéria em que atuamos e nos movimentamos. O alpinista, para galgar o cume dos mais altos picos, deve se ajustar, progressivamente e sob sérias orientações, aos domínios do ar mais rarefeito que aí impera. O mergulhador, para abordar o fundo dos oceanos e dos mares, não fugirá, sem risco de vida, às técnicas e cuidados que protejam sua frágil estrutura no universo líquido. Como não nos recordamos dessas coisas tão simples e coerentes no orbe? Era o que me perguntava em repetidas oportunidades. Meu pai respondeu-me numa ocasião: geralmente, ao contato com a doutrina dos espíritos, mentalmente nos afinizamos com a sistemática de experiências do além. Contudo, o sentimento nem sempre segue o que concebemos ou acalentamos por ideal, permanecendo muitas vezes quase inalterado na faina rudimentar dos relacionamentos e da sobrevivência material. Após 12 semanas de terapia magnética, na base de passes específicos e ao calor do amparo contínuo de meu pai, de Diana, de minha mãe e de Juliano, percebi que ressurgia para novos lances de fecundo aprendizado e viva atuação. De meu coração um apelo vigoroso surgia, impelindo-me às atividades nobres, para que eu pudesse justificar o que sabia desde a terra,
O que colhia dos estudos evangélicos junto a meu ex-genitor terreno e todo o apoio reconfortante que, naquele núcleo, era o mais lauto banquete para um espírito cansado e devedor. A curiosidade me espicaçava, e não pude, após a reclusão indispensável à minha recuperação ideal, fugir das perquisições sobre tudo o que me rodeava. A primeira indagação nesse sentido, em nova dimensão de consciência e sincero preparo para o trabalho, dirigi a meu pai: que lugar é este? O que ele representa efetivamente e como se organiza? O meu velho amigo e tutor, entendendo que chegava a hora de dilatar meus horizontes, tomou-me pela mão, conduziu-me a algumas dependências que eu ainda desconhecia e explicou: João Lúcio, encontramo-nos no Abrigo do Caminho, Instituto Cristão de Amparo e Assistência a Desvalidos, que funciona nas zonas purgatoriais que interpenetram as faixas terrestres propriamente ditas. É uma extensão do trabalho que a colônia Nosso Lar realiza, na conjugação dos ministérios do esclarecimento e da regeneração. Foi organizado de forma decisiva no início do século XX, em atenção aos serviços evangélicos e de saneamento moral que seriam levados a efeito em nosso estado, de modo particular, com efetiva irradiação para todo o país, que conta centenas de postos como este. Talvez não saibas ou não desconfies, mas companheiros como Antônio Lima e Cícero Pereira que tiveram papel determinante logo após o seu desencarne, na cooperação lúcida e fraternal, sob a custódia dos paladinos que fomentam a espiritualidade do mais além. Meu genitor percebia minha crescente admiração e espanto, socorrendo-me com oportuno questionamento que me induzia à lógica da providência: meu filho, atuaste de frente, em prol dos interesses doutrinários, no caso aqui representa a união dos espíritas mineiros ante o Brasil e o mundo. Julgas, então, que um serviço desse quilate, com a responsabilidade colocada na altura da verdade e do bem, pudesse vencer os óbices do caminho e se estruturar para o porvir, com segurança e seriedade, coerência e fraternidade, sem a cobertura do mais alto? E talvez lendo minhas impressões íntimas, no assombro que me tomava ao conhecer a extensão do trabalho que nem sempre honramos com a sincera humildade e devoção, aduziu: sim, para que a União Espírita Mineira, o grupo a que te vinculaste de modo mais intensivo depois e outras agremiações de valor se despontassem para o serviço de Jesus na terra, as providências do mais alto não faltaram, em apoio a todo o trabalho, mediúnico ou não, que seria levado a efeito no tempo. Meu coração batia descompassado ao recordar que jamais pensei tão seriamente nisso e que, por isso mesmo, talvez eu me sentisse tão aquém de tudo o que eu agora sentia ser plena realidade. Meu bom orientador arrancou-me de semelhantes reflexões ao me propor: sereno, deixemos esse assunto para outro momento, porque agora vou te apresentar as câmaras de acolhimento e recuperação. 8. Câmaras de tratamento. Controlando com muito vigor as emoções e os pensamentos, a fim de não perder o ensejo da iniciação em outros valores do além, senti-me como a borboleta que acabava de romper o casulo que a acrisolou, em voo incerto e duvidoso. Meu pai não economizava amizade e valor para que eu avançasse com segurança na nova experiência que se me descortinava após a morte do corpo de carne. Desde a chegada ao abrigo fraternal, notara que o ambiente retratava grande casa, sem muita movimentação, que se restringia aos 4 amigos e benfeitores já citados por mim, além das visitas periódicas de André Luiz e de 2 simpáticos enfermeiros, Jairo e Leandro Traço, que me aplicaram passes regulares, até que as impressões estranhas no centro cardíaco se dissiparam de vez. Nunca faltaram flores no ambiente, e água abundante e fresca me foi servida por todo o período de tratamento, promovendo grande bem-estar ao meu organismo espiritual. Recordei-me, nesse período de tratamento, por várias vezes, do alimento terrestre e cheguei a ter a boca salivada, mas o vigilante Joaquim, meu querido pai, convidava-me sempre a mudar o rumo das lembranças e evocações, o que me favoreceu a desativação do condicionamento. Como anfitrião seguro e fraterno, meu genitor me fez transpor um gabinete bem decorado que eu não conhecia, e descemos alguns lances de escada até um andar inferior, onde camas hospitalares e enormes gavetões ajustados ao que possivelmente seriam paredes guardavam, confortáveis e nada assustadores, muitos enfermos de aspecto variado. Por minha vez, fui apresentado a um grupo vasto de cooperadores, a maioria do sexo feminino traço, que me receberam como amigo e familiar. Confesso que estranhei um pouco os cumprimentos, como,
por exemplo, a referência de simpática senhora, lúcida e acolhedora, que me disse, desenvolta, então, meu irmão, te sentes melhor. 2 meses antes de tua definitiva partida do orbe, nós já nos preparávamos para receber-te aqui. Olhei para meu pai, que assistia a tudo em silêncio, e ela mesma me socorreu à hesitação. Não te impressiones com minhas informações, e sou velha amiga de tua família. Já trabalhei no grupo do Bonfim com pessoas ligadas ao teu clã e não raras vezes cooperei nas atividades de tratamento e amparo na casa espírita em que laboraste com teu irmão e esposa. Notei, com o leve sorriso de meu tutor, que não me encontrava em campo desconhecido, mas muito vinculado ao nosso trabalho da terra. Abracei a irmã Francine com alegria e, na onda carinhosa do reencontro, perguntei, estas entidades acamadas e as outras em profundo sono nas macas suspensas, o que recebem, o que estão fazendo, de onde vieram? Percebi no semblante dos 2 amigos, meu pai e a desenvolta enfermeira, que se iniciava, para eles, um trabalho exaustivo de explicações e ensinamentos. A boa senhora tomou a palavra, generosa, quando estavas no mundo, participavas dos serviços de desobsessão e tratamento dos necessitados. Pois bem, se a tarefa dos encarnados se restringe basicamente à captação, choque anímico, elucidações breves e consequente alívio dos atormentados infelizes, a nossa prossegue, com o recolhimento e paulatina desvinculação desses pobrezinhos dos fulcros de atração que lhes consomem força e vida. Fulcros de atração? Indaguei, espontâneo. Sim, todos eles, invariavelmente, se ligam, até mesmo inconscientemente, a outros corações e mentes, não propriamente encarnados, que formam grupos de vício e insensatez, crueldade e paixão, mantidos nas faixas extremamente densas do planeta. Minha curiosidade aumentou, mas senti que deveria esperar mais tempo para interrogar e compreender. Ali não era o lugar adequado. Segui com meu pai e abracei outros companheiros, até que atingimos o limite extremo do edifício vasto. E meu orientador mostrou-me a forte muralha eletrificada que nas sombras compactas nos garantiam a tranquilidade e o trabalho. Admito que o ambiente externo, sem astros no manto negro e sugerindo algo lúgubre, me fez arrepiar a espinha. Volvi ao interior e retornamos à parte do abrigo que se me afigurava verdadeiro lar, acolhedor e tranquilo. 9. Estranhos fenômenos. Habituava-me rapidamente ao novo fluxo de experiências no mais além, com a disciplina e a coerência interior por exigências conscienciais, já que o regime de vida nas faixas menos densas é de profunda transparência e de claros objetivos na reeducação da alma. Um aluvião de questionamentos me tomava o ser, progressivamente, e, a cada novo surto de indagações e dúvidas, procurava meu pai ou Diana, de quem colhi algumas notas possíveis de esclarecimentos sobre cada assunto e a prudente assertiva, que sempre se repetia da parte deles. Calma, João Lúcio, haverá tempo para cada coisa. O aprendizado prático é longo e deve obedecer ao espírito de sequência, a fim de ser proveitoso. Não poucas vezes, consideravam, tranquilos, ainda não estás livre dos condicionamentos humanos e deves, antes de te lançares efetivamente a novas empreitadas, considerar as próprias necessidades íntimas. Confio em Deus e abriga-te nas boas meditações. Os estudos do Evangelho, sob a orientação de meu pai, ganharam outros aliados de peso, como a irmã Francine e o irmão Nemésio, a quem fui apresentado por Diana, quando de regresso de uma das suas muitas empreitadas pelas regiões da crosta. Esse último companheiro abraçou-me fortemente, e senti como se o conhecesse desde muito, embora não me recordasse de onde. Sua vivacidade e domínio dos temas evangélicos me impressionaram bastante, a ponto de não me conter e o interrogar, após 3 encontros sucessivos para a lavra sublime da luz, através da boa nova do Cristo, meu irmão, sei, por orientação de meus benfeitores daqui, que devo me fortalecer e renovar, antes de dar pasto aos planos e aos profundos conhecimentos da realidade espiritual que me cerca. Contudo, ouso perguntar-te, de onde a nossa sintonia pessoal e qual a origem de teus notáveis conhecimentos? O nobre cavalheiro, com bondade espontânea, não se fez rogado. Teus anseios são os melhores, meu amigo, e fogo por poder auxiliar-te em tuas novas disposições de coração. E dirigindo o olhar percussiente para meu pai, explicou, delicado, estamos ligados desde muitos séculos.
Nossas relações remontam à antiguidade clássica, e, durante tua labuta física, estive vinculado aos trabalhos evangélicos desenvolvidos, particularmente, pelo grupo que ajudaste a fundar e a dirigir na capital em que viveste. Ainda é cedo para que te preocupes com semelhante assunto, mas, no que diz respeito às notas evangélicas que apresentamos, posso dizer-te que somos daqueles que nos ligamos aos centros irradiadores do pensamento divino de Jesus, em franca operação redentora nos domínios espirituais e em favor da terra propriamente dita. Respeitei, sinceramente, a gravidade das recomendações, certo de que não lidava com qualquer espírito daquela instituição, mas com uma autoridade que me não competia questionar. Muito aprendi sobre as formulações doutrinárias do cristianismo nesses estudos levados a efeito em meu favor no abrigo. São magníficas as conexões entre a doutrina espírita e o concerto de luzes espirituais encerradas em o Novo Testamento. No capítulo 12 das Anotações de Mateus, por exemplo, aprendi, pela expressiva visão de Nemésio, a síntese harmônica do triunfo crístico que é apresentada nas situações ali ventiladas, como representação dos labores imprescindíveis à vitória sobre o eu. Todavia, se essas providências eram-me a bênção de cada novo dia na esfera da reeducação de meu espírito, outras dificuldades passaram a me surgir, intensificando-se sobremaneira em torno de minhas possibilidades. Transposta, de algum modo, a primeira fase das conturbações, com a instauração da disciplina de pensamentos e pela exoneração de emoções comuns ao plano físico, referentes a alguns condicionamentos e vícios, tais como, por exemplo, alimentação, as conversações excessivas e sem proveito, as ideações ilusórias ou acomodadas na base do menor esforço, o partidarismo tendencioso e competitivo, o sentimento de domínio exclusivista, os apelos comuns da libido e outras manifestações fluentes na estrutura humana, mas incompatíveis com uma vivência harmônica no além-traço, vi-me constrangido a administrar novos desafios. De quando em quando, em circunstâncias que não dominava, notava que meu foco de atenção e desejo se distanciava do abrigo que me acolhia e eu me sentia ora no lar, entre os meus, ajustado a seus apelos afetivos na saudade do que se foi, ora nos grupamentos em que situações e pessoas rememoravam minha personalidade e o meu trabalho, e, pior ainda, de modo estranho e até então inexplicável para mim, percebia-me requisitado num tribunal sombrio em regiões de densas sombras, quando visualizava rostos sinistros e ouvia gargalhadas sarcásticas a me desafiarem, seguros de suas posições infelizes, como é, quando se dará nosso encontro. Outras vezes, como num pesadelo, sentia-me indefeso e a sós com os prováveis entrevistadores dessas sombras, a me indagarem, zombeteiros, então julgas que poderás seguir sem um entendimento conosco. Esses estranhos fenômenos me perturbavam, e, sem precisar explicar nada a meus benfeitores, ouvi de Nemésio, Diana e meu pai juntos, João Lúcio, se na terra as pressões de toda a monta são amortecidas pela densidade do organismo físico, na vida espiritual essa defesa deve estar por dentro, na fibra moral que Jesus nos recomenda e ensina. Compreendi, então, o porquê dos apelos ao sentimento reto e nobre e dos estudos evangélicos, que me revigoravam o espírito devedor. 10. Aferição íntima. Muitas surpresas os estudiosos da verdade universal encontram, invariavelmente, após o desencarne. Recordo-me da questão 165, de O Livro dos Espíritos, que define ser a prática do bem e a consciência pura as conquistas que decisivamente influenciam na maior ou menor duração das perturbações do desencarne, embora o conhecimento da doutrina seja um benefício patente, a ensejar-nos apoio e certo alívio. Isso porque conhecer não significa dominar, possuir, saber e muito menos merecer. Ainda encarnado, nas atividades doutrinárias que nos beneficiavam um fluxo de experiências maiores e qualitativas, refletia muito acerca das notas e páginas de companheiros desencarnados sobre as dificuldades e os desafios da transição, do ajuste, da adaptação. Quem não se recorda das aflitivas angústias e decepções do irmão Jacob, no livro Voltei? Quem já não perlustrou os primeiros capítulos de Nosso Lar, quando André Luiz, nas zonas do umbral, descobre, na descrença e no sofrimento, oriundos de sua ignorância acerca dos valores espirituais, a própria fé em Deus, esta força soberana da criação.
Embora todo esse acervo de notícias e sinais, a nos chamarem a atenção para a vida e suas leis, marchamos ao sabor dos desejos próprios, tantas vezes adaptando a verdade aos nossos interesses primários e imediatistas. À medida, pois, que julgava me adaptar ao sistema de vida do abrigo generoso,